Havia um poder que dominava praticamente todo mundo conhecido na época de Jesus e durante o seu ministério, o Império Romano. Eles não se preocupavam com debates religiosos de Israel, mas com algo muito maior, pelo menos para eles: poder e ordem. Esse poder e ordem era o próprio Império Romano, representado na Judéia por governadores que eram nomeados por Roma. Entre eles se destacava Pôncio Pilatos, aquele que foi responsável por julgar Jesus. Roma dominava a região com um objetivo muito claro: manter a paz e garantir a estabilidade. E não importava qual era a religião dos povos conquistados, desde que não houvessem revoltas. O Império permitia, então, certa liberdade religiosa, mas qualquer um que ameaçasse a ordem era tratado com muita firmeza. Por isso, inicialmente, Jesus não representava um problema direto para Roma. Ele não liderava nenhum exército e também não organizava nenhuma rebelião contra o império. Seu ensino era algo espiritual e isso à primeira vista não preocupava as autoridades romanas. Mas essa percepção muda quando Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos. A acusação apresentada não era uma acusação religiosa, era uma acusação política. Eles dizem a Pilatos, como Lucas, lá no versículo 23, versículo 2 relata: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo de pagar tributo a César e dizendo ser ele o Cristo. Perceba a estratégia que eles estavam usando. Diante de Roma, nenhum deles acusa Jesus de uma falsa interpretação da lei, ou até mesmo da blasfêmia, que já foi acusação do sumo sacerdote. Aqui se fala de poder, se fala de uma possível revolta deste rei. Pilatos então pergunta diretamente para Jesus: você é rei dos judeus? Lucas 23, versículo 3. Essa pergunta vai ao centro da preocupação romana. Um novo rei significa uma rivalidade com César. Jesus aqui não nega o título, mas ele redefine o significado do seu reinado. Em outro momento, diante de Pilatos, Jesus explica isso. O meu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Jesus não está disputando poder com Roma. O seu reino, na verdade, não é estabelecido por força, por violência, por algum tipo de política, por alianças, ou qualquer método que conhecemos aqui. Pilatos percebe isso aí. E os evangelhos mostram repetidamente, inclusive, que ele não encontra culpa nenhuma. Nós vemos isso no relato de João, mas especialmente no relato de Lucas 23, versículo 4. Pilatos fala: não vejo neste homem crime nenhum. Ainda assim, a situação se complica. Os líderes religiosos e a multidão aumenta, pedindo apenas uma coisa. Em João, capítulo 19, versículo 12, vemos o argumento decisivo: se soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. Aqui está o ponto. A decisão de Pilatos não é baseada na verdade, mas no medo. Medo de perder sua própria posição, medo de ser acusado de deslealdade contra o Império Romano. Roma não condena Jesus por razões teológicas. Na verdade, condena por conveniência política. Mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, Pilatos cede. Em Mateus, capítulo 27, versículo 24, é descrito que ele lava suas mãos diante da multidão, tentando se isentar da responsabilidade. Mas isso pouco importa, porque a decisão já havia sido tomada e Jesus já é entregue então para ser crucificado. E é interessante aqui que a própria forma de execução revela como os romanos olhavam para essa situação. A cruz é um instrumento de punição reservado a criminosos
e aqueles que se rebelavam contra o Estado. Era uma mensagem pública. Qualquer um que desafiar Roma vai ter o mesmo destino. Sobre a cruz ainda, uma inscrição colocada de forma irônica: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João, capítulo 19, versículo 19. O que para Roma era uma acusação política, se torna na verdade o plano de Deus e uma declaração profunda. Aquele que é chamado rei, ironicamente, está reinando exatamente ali na cruz. O Império Romano representa algo importante nesse cenário. Não uma oposição religiosa, mas uma oposição prática. Uma autoridade que não está preocupada com a verdade, mas sim com a estabilidade. Que não pergunta quem Jesus é de fato, mas pergunta o que devemos fazer com ele diante de tanta pressão. Isso acaba revelando um padrão que existe entre nós aqui. Sempre que a verdade entra em conflito com nossos interesses, com nossa segurança pessoal, a tendência humana é escolher aquilo que preserva o próprio lugar, mesmo que isso signifique rejeitar aquilo que é justo. Pilatos não odiava Jesus. Ele simplesmente não estava disposto a perder aquilo que ele tinha como mais importante por causa da verdade. E isso é mais comum do que parece. Assim como outros grupos, Roma também tropeça nessa mesma pedra, não por ignorância total, mas por não reconhecer, ou talvez até por não querer reconhecer quem estava diante deles. A cruz, que para Roma era um sinal de derrota e de punição, agora se torna o centro do plano de Deus, o lugar onde o verdadeiro rei reina. Devemos ainda nos perguntar, quando a verdade de Cristo entra em confronto com nossos próprios interesses, o que é que nós escolhemos? A cruz continua sendo esse ponto de divisão.